Eu vou já pedir para você abrir comigo a sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, meus amados irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 8, é o texto para o qual eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Obrigado, Patrícia. Nós vamos ler apenas o versículo 8, então, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Graça e paz para você também que nos acompanha na nossa transmissão do culto. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Então, nós temos aqui a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Está sendo projetada aqui também. A minha versão é a NAA e aqui a gente tem a NVI, né? Dá para botar NAA também, né? Muito bem, aqui não demora, aqui é ligeiro demais. Muito bem, queridos irmãos. Vamos fazer a leitura do versículo 8, é apenas um versículozinho. Diz aqui então: assim com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Meus irmãos, essa noite eu quero falar sobre Evangelho numa mão, coração na outra. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo que vive em nós através do Espírito Santo. Nós sabemos, ó Deus, que é por conta do Espírito Santo que nós podemos enxergar a beleza da palavra de Deus. Que nós nessa noite podemos esperar algo além das palavras humanas, Senhor. Nós podemos esperar o Teu Espírito falando conosco, Senhor. Nos ajuda, Pai, agora a mergulhar aqui na Tua palavra e que haja, Senhor, transcendência, que a gente veja o Senhor Jesus com toda a beleza, Pai, com toda a graça diante dos nossos olhos, como a Tua palavra faz, Senhor, expondo, Senhor, a doçura desse nosso Senhor, que a si mesmo se entregou por nós na cruz, Pai, que a gente, nesse desejo, então, se sinta estimulado para viver, ó Deus, uma vida mais santa, uma vida mais cheia, Pai, de Tua palavra, do Teu Espírito, e a gente possa fazer como a gente vai ver nesse texto, se apaixonar por pessoas, investir em pessoas que estão no nosso redor, colocar a nossa vida na igreja por amor a Ti mesmo, Senhor. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Nós temos aqui a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E essa carta tem algumas situações, circunstâncias bem diferentes das outras cartas. Deixa eu voltar aqui com você bem rápido para Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Paulo chega ali na cidade de Tessalônica. Se você acompanha a leitura de Atos, Paulo sofreu muito nos momentos em que ele estava implantando a igreja. O capítulo 16 diz que quando ele estava na cidade de Filipos, ele chegou a ser açoitado com varas. E é nesse mesmo capítulo que Paulo vai parar numa prisão, que inclusive todo mundo canta, né? Paulo e Silas, à meia-noite, estavam na prisão e oravam, cantavam louvores, e aí veio um terremoto que abriu as portas da cadeia, e o próprio carcereiro depois se converteu. Foi, portanto, ali em Filipos que Paulo teve essa experiência, ele e Silas. Ele sai dessa cidade de Filipos e vai parar em Tessalônica, no capítulo 17. E a diferença dessas cidades, meus irmãos, dessa cidade, é que Tessalônica era uma cidade muito grande. Ela era a capital da região. Era a capital da chamada Macedônia. Então tinha muita gente. Tinha mais gente do que Palmeira dos Índios. Tinha quase 200 mil habitantes já naquela época. E aí o apóstolo Paulo, diz o capítulo 17, teve uma circunstância tão ímpar, tão diferente, que ele passou apenas 3 sábados plantando a igreja ali. Imagine você ter um mês, como diz os estudiosos aqui, Paulo teve cerca de um mês para plantar a igreja naquela cidade. Porque logo teve problemas e teve que sair dali para Bereia. Então Paulo, durante 3 sábados, pregou o evangelho
trouxe ali discipulado, trouxe ali vida na vida, como a gente diz em igreja multiplicadora, e teve que sair com Silas para outra cidade. Caminhando ali, a gente vê que ele sai de Bereia, vai para Atenas, de Atenas ele vai para Corinto, e de Corinto é que ele escreve essa carta. Então essa carta aqui, meus irmãos, de 1 Tessalonicenses, é o apóstolo Paulo relembrando aos Tessalonicenses como foi a estadia dele ali com eles. Paulo diz para eles que, mesmo tendo sido bem rapidinho o momento em que ele esteve ali com a igreja, e também um momento cheio de lutas, cheio de tribulações, Paulo diz aqui, do capítulo 1 até o capítulo 2, que ele pregou entre eles o evangelho de Deus. Ele chega a dizer que não usou nenhum outro tipo de sabedoria, mas aí no versículo 6 do capítulo 1, ele fez isso com alegria, e esses tessalonicenses receberam a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Então Paulo atesta para os tessalonicenses que a semente foi plantada pelo poder do Espírito Santo. E, embora ele fosse apóstolo, ele tivesse credenciais, ele pudesse exigir das pessoas algum tipo de comportamento, Paulo diz aqui para os Tessalonicenses que ele procurou agir de maneira muito carinhosa, afetuosa, de maneira delicada, e é por isso que no versículo 7 aqui do capítulo 2, próximo aqui do versículo 8, ele se compara a uma mãe carinhosa. Olha, Tessalonicenses, eu, quando estive entre vocês, tive um comportamento carinhoso. Nós preferimos ser carinhosos, como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos. E é então que a gente chega aqui no versículo 8, onde eu queria que você se concentrasse comigo em alguns minutos. Por que o versículo 8 é tão importante, Harrison? Por que você está chamando a atenção depois dessa caminhada aí, lá de Atos até aqui no versículo 8 em Tessalônica? Porque no versículo 8, meus irmãos, não parece, mas a gente tem o coração do apóstolo Paulo exposto aqui. Um amor visceral aberto diante dos nossos olhos. E é por isso que nessa noite eu queria mostrar para você a poderosa combinação que um relacionamento discipulador produz. A gente vai ver duas coisas que estão ligadas aqui nesse versículo 8. Quando Paulo está abrindo o coração para os Tessalonicenses, nessa saudade, nessa lembrança em que ele escreve, nós vemos duas coisas combinadas que são produzidas só quando a gente tem um relacionamento discipulador. O versículo 8 começa dizendo assim, meus irmãos, começa dizendo assim. Em seguida, a gente tem um termo aqui muito importante. Ele diz aqui na minha versão, com muito afeto, mas numa versão mais antiga tem até uma ideia melhor, diz, querendo-vos muito. Então, Paulo abre esse versículo 8, já estou marcando que é importantíssimo, começa dizendo de um desejo visceral do coração deles para com a igreja. Esse termo grego aqui, meus irmãos, o que Paulo escreveu aqui nessa primeira parte, não aparece em nenhuma outra parte da Bíblia. Alguns estudiosos dizem que essa expressão que a gente traduz aqui com muito afeto, ela é tão forte que ela aparece nas lápides de sepulcros do tempo de Jesus. Então é como alguém dissesse, com muita saudade do meu amado pai. Ou então, em memória do meu amado filho. É essa expressão que Paulo usa para começar a falar do seu momento ali com os Tessalonicenses. Querendo vocês muito, Tessalonicenses, a sensação, a emoção que eu tenho no meu coração é de muito afeto a vocês. Esse desejo visceral, essa grande atração que eu tenho por vocês. E ele fala isso tudo por quê, meus irmãos? Porque que tem tanto amor no coração do apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, nós vemos aqui, ele diz, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, o que é que um relacionamento discipulador produz? Produz comprometimento para compartilhar o verdadeiro Evangelho.
um relacionamento discipulador, isso que a gente está chamando de caminhada cristã, esse relacionamento de discípulo para discípulo, amoroso, produz comprometimento para compartilhar o verdadeiro evangelho. Veja aí que o apóstolo Paulo está desenvolvendo essa imagem da mãe carinhosa, do versículo 7. E aqui tem um estudioso que vai trazer uma luz para a gente. Vamos desenvolvendo a ideia, me acompanhe, tenha paciência. Vamos lá, meus irmãos. Esse estudioso diz que a palavra que temos aqui, que nós traduzimos por oferecer, ela significa não apenas dar, ela simboliza dar alguma coisa enquanto conserva parte para si mesmo. Deu para entender? Então se assemelha muito o que Paulo está dizendo aqui, estávamos prontos a oferecer. É como se ele tivesse pronto para dar alguma coisa que fosse dele mesmo, conservando parte e dando também para a pessoa. Então Paulo está dizendo, olha, esse meu amor, esse meu afeto que eu sinto por vocês, Tessalonicenses, chega a ponto de querer dividir com vocês algo de extrema importância, de extrema valiosidade na minha vida. Eu quero trazer vocês para junto de mim, Tessalonicenses, para dividirmos juntos, para partilharmos juntos. Do quê? Paulo, então, diz que deseja dividir com a igreja algo de extrema valia, o mais valioso que ele possuía. Ele começa, então, pontuando uma das duas coisas que nós vamos ver nesse texto. A primeira coisa que o apóstolo Paulo acentua é que uma coisa valiosa que ele precisava dividir era o Evangelho de Deus. Evangelho de Deus. Estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus. Então, primeiro ele pontua a sua capacidade, o seu comprometimento de dividir o Evangelho. E aqui, meu irmão, eu quero começar a chamar a sua atenção. Não trivialize o significado dessa palavra. Ah, mas é o Evangelho. O Harrison fez essa volta todinha para dizer que o apóstolo Paulo queria dividir o Evangelho. Não trivialize, não ache normal, não ache banal, besteira o que o apóstolo Paulo está falando aqui, meus irmãos. Ele está dizendo que do fundo do coração, ele estava pronto a oferecer o que de mais valioso Deus tinha feito na sua vida, que era colocar sobre ele, dar ao seu conhecimento o Evangelho de Deus. Portanto, um relacionamento discipulador não acontece sem que uma pessoa seja capaz de oferecer para outra o Evangelho, aquilo que Deus mesmo tem revelado na sua vida, o conhecimento que ela tem de Deus. Portanto, nós precisamos, meus irmãos, atentar com todo carinho para o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Pastor Hernandes Dias Lopes vai ao ponto, quando ele fala mais uma vez aqui, ele diz, olha, o apóstolo Paulo não pregou lá em Tessalônica vãs filosofias, mas ele expôs as Escrituras. Escute o pastor Hernandes Dias Lopes, eu concordo com ele, ele continua aqui, Paulo não pregou estribado em sabedoria humana, mas ele fez no poder do Espírito Santo. E aqui eu faço uma pausa, meus irmãos. É isso que é compartilhar o Evangelho de Deus. Veja que a expressão, ela está qualificada. É o Evangelho de Deus. Não é qualquer evangelho, porque sabemos que no tempo do apóstolo Paulo, e inclusive hoje em dia, existem muitos evangelhos por aí. Mas o apóstolo Paulo estava comprometido a compartilhar o Evangelho de Deus. Compartilhar o Evangelho de Deus, meus irmãos, é ter apego à palavra de Deus. É expor o significado da Escritura. Paulo estava pronto a abrir diante dos Tessalonicenses, da igreja, a palavra de Deus e comunicar, palavra por palavra, aquilo que Deus tinha falado ao seu povo. Portanto, meu irmão, primeira aplicação que eu queria fazer nessa noite, para você prestar atenção
no que você tem recebido, a começar desse púlpito aqui. Não trate as pessoas que estão aqui em cima de maneira inocente, meu irmão, minha irmã. Tenha uma atitude criteriosa. Não dê vida mole para pregador, meu irmão, que fala em qualquer plataforma as palavras que chegam diante de você. Seja como os bereanos, seja como diz o apóstolo Paulo aqui, eu me comprometi, eu fiz o esforço de explanar, de expor a vocês nada mais, nada menos que o santo, que o glorioso evangelho de Deus. Não fiz isso com sabedoria humana, não me apoiei no pensamento de A, de B, eu não li um livro novo que lançaram agora, e é a nova modinha da igreja tal. Não, o que eu fiz foi me apegar à palavra e pregar a palavra. O que nós, meus irmãos, precisamos fazer nessa igreja, precisamos fazer na nossa casa, é conferir pregação com palavra de Deus. Pregação que não fala da palavra de Deus não é pregação. Não é evangelho de Deus. Por que isso é tão sério, meus irmãos? Porque somente o evangelho de Deus produz transformação. O evangelho não é palavra de teologia. Deus não prometeu fazer de você doutor em teologia, mas Deus prometeu, pela sua palavra, transformar você na imagem do Filho de Deus. E isso só acontece se a palavra de Deus for pregada com fidelidade. Se não nos estribarmos, se não nos basearmos, não nos fundamentarmos em retórica, em capacidade de articulação, no pensamento do pastor tal, no fulano, mas o fulano de tal falou, se não confere com a Escritura, não é o evangelho de Deus. Evangelho de Deus não é palavra, meu irmão. A palavra de Deus diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando o evangelho é pregado, a transformação de vida. Eu só tenho esperança de que eu estou fazendo aqui ter resultado, porque eu estou pregando o evangelho de Deus. Porque eu não estou baseando-me nas minhas palavras, mas o que eu estou fazendo é pregando a palavra de Deus. É por isso que eu tenho esperança que ela faz o que lhe apraz ao coração de Deus, que ela é capaz de transformar o coração. Portanto, meu irmão, minha irmã, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente presencia. Mais uma vez, contra mim eu faço isso. Não dê moleza para pregador que abre a palavra de Deus em cima desse púlpito, ou qualquer púlpito em que você presenciar, qualquer pessoa que estiver diante de você, se não confere com a palavra de Deus, não é o evangelho de Deus. E Paulo abriu o coração para dar o que havia de mais precioso para aquela igreja. Continua pastor Hernandes Dias Lopes. Sua pregação não era uma lisonja para fazer cócegas nos ouvidos, nem instrumento para massagear o ego dos líderes da sinagoga. Ele pregou o evangelho de Deus. O evangelho de Deus não é historinha para fazer você ficar chorando ou sorrindo. O evangelho de Deus é transformação de vida. Portanto, meus irmãos, vemos que o relacionamento discipulador produz comprometimento para compartilhar o melhor que o evangelho nos deu. É isso o nosso chamado, é esse o nosso chamado. Para que você foi chamado, meu irmão? Repito mais uma vez, odeio me repetir, mas deixa eu me repetir aqui mais uma vez, só um pouquinho. Deus não chamou você para você ser doutor em teologia. Teologia é maravilhoso, é. Estudar a palavra é bom, é ótimo. Mas vida com Deus não é só teoria. Vida com Deus é experiência, é vida na prática. Nós precisamos conhecer Deus pela sua palavra e pela vida prática. É conhecimento que desce para o coração, que gera transformação de vida. Uma vez o grande pregador galês chamado Martin Lloyd Jones contou a experiência de um pregador antigo que se sentou para escutar duas pregações. Dois pastores, um depois do outro, pregou. E ele chegou à seguinte conclusão, meus irmãos. O primeiro tinha muita luz, mas pouco fogo.
E do segundo ele disse que tinha muito fogo, mas pouca luz. O que nós precisamos, meus irmãos, é chegar ao equilíbrio da palavra de Deus. Muita luz, capacidade de enxergar as verdades do texto, de encarar a Bíblia, de pregar Bíblia e não historinha. E pregadores cheios do Espírito Santo, cuja palavra arda no coração e que transforme vidas pelo poder do Espírito Santo. Esse é o nosso desafio como igreja. Em seguida, o apóstolo Paulo continua falando da segunda coisa que só vem de um relacionamento discipulador, que só o relacionamento discipulador produz, e que ele tanto queria dividir com os Tessalonicenses. Ele diz: estávamos prontos a lhes oferecer, Tessalonicenses, não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida. Em segundo lugar, meus irmãos, o que o relacionamento discipulador produz é o desprendimento para compartilhar a própria vida. O que o apóstolo Paulo aponta aqui agora, meus irmãos, é a disposição de dar a sua própria alma. Essa palavra vida é a mesma raiz da palavra psicologia, é psique, é o ser completo, é a sede da alma. Psique. O que Paulo estava querendo dar era a psique, era o seu ser interior. E um estudioso chamado Howard Marshall, ele continua dizendo que o que eles queriam dar aqui não era um sacrifício, não era morrer, embora o apóstolo Paulo morreu lá na frente, né? Diz a história da igreja que morreu decapitado. Paulo não está dizendo aqui aos Tessalonicenses que ele estava doido para morrer, para se sacrificar a vida. Não é necessariamente. O que ele estava dizendo, segundo aqui o Marshall, é que ele desejava dar o seu próprio íntimo, o que havia no seu coração. Portanto, Paulo está abrindo as entranhas, o seu coração, os afetos que havia dentro dele mesmo. O que esses dois missionários, Paulo e Silas, estavam dispostos a fazer é dar o coração para a igreja. Por isso que eu estou apontando nessa noite que o relacionamento discipulador tem duas grandes coisas para produzir. Dá duas grandes coisas: o Evangelho de Deus numa mão e o coração na outra. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas o estudioso diz: ao invés de conseguirem algo para si próprios, procuravam dar. Igreja não é um receber, não é querer buscar algo para mim. Antes de tudo, igreja é dar. Relacionamento cristão é dar. E o que Paulo queria fazer então, meus irmãos, era dividir com os Tessalonicenses o amor do seu próprio coração. A figura da mãe aparece aqui de novo. O que Paulo está dizendo ali para os Tessalonicenses? O Warren Wiersbe resumiu de maneira linda. Ele diz que a mãe que amamenta oferece parte da própria vida ao filho. Não é assim? Ele continua dizendo: a mãe que amamenta não pode entregar seu filho aos cuidados de outra pessoa. O bebê deve ficar em seu braço, próximo ao seu coração. A mãe que amamenta ingere os alimentos e os transforma em leite para o filho. É assim que o apóstolo Paulo queria essa relação com a igreja. Ele se sentia assim com a igreja amada, como uma mãe que amamenta o filho. Aquilo que acontece nele, acontece na igreja. O que acontece na igreja, acontece nele. Não existe relacionamento discipulador sem vida na vida, sem abrir o coração. Como é que eu posso dizer que eu sou seu irmão se eu não abro a minha vida para você? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nessa noite, meus irmãos, para que a igreja experimente o que os Tessalonicenses experimentaram. Precisamos viver o que o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas estavam vivendo aqui. Estavam dispostos a não apenas oferecer o evangelho, mas o próprio coração. Em prol da igreja, em prol dos outros.
Portanto, meus irmãos, o que nós vemos é que o relacionamento discipulador produz desprendimento para compartilhar a nossa própria vida na vida de outras pessoas. E ele termina dizendo, porque vocês se tornaram muito amados por amor de nós. Vamos terminar, meus irmãos, com duas aplicações práticas, então, aqui desse texto. Em primeiro lugar, diante do que a gente viu aqui, comprometa-se em compartilhar com outras pessoas o que o Evangelho tem feito na sua vida. Você pode, nessa noite, como o apóstolo Paulo, firmar essa decisão. Olha, eu quero chegar a esse ponto de vida espiritual, de relacionamento. Quero investir em pessoas, falando do Evangelho, mas não somente do que está aqui dentro, mas do que isso aqui está fazendo aqui dentro. Compartilhe. Se comprometa em compartilhar o que o Evangelho está fazendo com você, porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma. É Deus atuando na sua vida, igreja. Nós evangelizamos pessoas com os nossos atos, com as nossas palavras. As pessoas leem a Bíblia, essa frase todo mundo conhece. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Que as pessoas vejam em você o poder do Evangelho para transformar vidas. Se comprometa, meu irmão, invista em pessoas. Em segundo lugar, esteja sempre disposto a compartilhar a sua vida com quem quer caminhar com Jesus junto de você. O apóstolo Paulo fez isso, o apóstolo Silas fez isso também. Eles estavam dispostos até mesmo a compartilhar a própria vida. Por isso, nessa noite eu quero pontuar aqui no final, meus irmãos, que relacionamento discipulador, isso que a gente chama de discipulado, não pode ser apenas uma sala aqui atrás. O apóstolo Paulo entendia que viver a vida cristã é caminhar junto, é chamar para perto. Discipulado não é vencer os 10 livrinhos que a gente passa para o novo convertido. Não termina, nem começa o discipulado ali. Discipulado é evangelho e vida. É dar o evangelho com a mão e o coração com a outra. É você estar disposto a falar de Jesus e a viver Jesus com outras pessoas. Por isso a gente diz tanto, vida na vida. Como é que isso acontece, meu irmão? Como é que eu compartilho vida? Você vai escolher uma pessoa para orar por ela, vai colocar no seu alvo de oração. Esse ano eu vou investir nessa pessoa. Eu vou investir, ela está se aproximando de mim. Não precisa pensar em 10 pessoas, meus irmãos. Pense em 1, 2 no máximo. Começa a interceder, a orar, e aí começa a conversar. Começa a convidar. Começa a convidar para a sua vida. Vai almoçar com ela, faz um lanche, come, sei lá, uma coxinha, caldinho de cana, qualquer coisa, uma bolacha. Mas isso é vida na vida. Só existe discipulado quando eu chamo para minha intimidade. O apóstolo Paulo disse, olha, a própria vida, nós estamos prontos a dividir com vocês. Não existe na nossa caminhada cristã, Tessalonicenses, barreiras. Porque o amor que o Pai derramou sobre nós nos colou pelo Espírito Santo. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui é avivamento. Quando o nosso coração se converter para o coração do irmão. Quando eu for capaz de dizer, irmão Luiz, vamos lá para casa jantar, hoje eu pago, hoje é comigo. Nunca fiz isso, irmão Luiz, vamos esperar um dia aí, né? Talvez não lá em casa, mas vamos sair. Quando a gente parar, meus irmãos, para viver o evangelho puro e simples, a gente começa a entender o que é a vida simples de Jesus. Jesus estava sempre levando os discípulos para onde ele ia. Estava no barco, estava com os discípulos. Ia para o casamento, lá vai os 12 discípulos comer salgadinho lá de graça, no casamento. Evangelho, meus irmãos, caminhada cristã precisa acontecer na nossa vida também. A nossa igreja precisa despertar. E não é muito difícil. É isso que hoje à noite eu quero pontuar aqui para você. Se sinta desafiado hoje, meu irmão. Uma pessoa.
Uma pessoa para você investir. Está próximo de você. Talvez seja no seu trabalho, talvez seja o seu vizinho. Mas se a gente quiser viver um avivamento nessa igreja, meu irmão, a gente não pode esperar que venha de fora. Ah, se tivesse o fulano de tal, ou talvez se a gente derrubasse aqui a parede da igreja e colocasse mais para frente, ou quem sabe a gente tivesse um grupo de louvor com mais instrumentistas. Isso não é avivamento. Avivamento é o Espírito Santo queimando em nosso coração e a gente vivendo o evangelho no dia a dia. E a gente saindo das quatro paredes e levando Jesus para a vida. Compartilhe o verdadeiro evangelho com uma mão e o coração aberto com a outra. Que o Espírito Santo nos abençoe, meus irmãos, como igreja, para que a gente possa viver isso. Ele pode fazer isso no nosso meio. Em nome de Jesus.